Coisas do meu coração, sejam bem-vindos a mais uma live aqui, Pandeiro etc. Vamos começar hoje, começando bem aí a semana, aqui em BH, começando daqui a pouco a onda roxa, não podendo sair de casa e a gente aí, ó, vamos de live, né? Galera, a gente chegando nesse momento, a gente achou que já estaríamos todos na rua, assim, mais tranquilos, né? Mas aí estamos dentro de casa. Gente falando, Deus me live, não estou aguentando mais live, mas as lives estão nos salvando nesse momento. Principalmente convidados como o de hoje, Gabriel Azevedo, o cara arrebentando a boca do balão aí, tanto na voz como na percussão, no pandeiro. E vamos que vamos, sejam todos bem-vindos aqui, Leonardo Pessoléu, Pandeiro etc. E eu vi que hoje chegou aí. Hoje será sem mais delongas. Já chamarei o para o bate-papo. Vamos nessa. Todos de alegria e pandeiro aí, ó. Galera que tá chegando, bem-vindos. Bora pandeirar, galera toda aí. Vamos nessa. Grande Fala, Gabriel. Beleza pura? Tudo bem, parceiro, beleza? Deixa eu ajeitar bom aqui demais. direitinho. Ajeita aí, fica à vontade. Cara, E aí, tudo certo, meu compadre? prazerzaço, assim, é uma alegria, prazer incomensurável tê-lo aqui conosco no Pandeiro etc. Muito legal mesmo, obrigado por ter aceitado. Convite, cara. Obrigado você pelo convite. Já vou começar pedindo desculpa, porque semana passada te deixei na mão, né, cara? Mas aí hoje estou aí. E o que você falou, né, cara? A gente tá num momento tão complicado de trabalho, né, cara? Como você falou no início aí, a gente já imaginava que nessa altura do campeonato a gente já tivesse com a situação um pouco melhor encaminhada, né, cara? Para principalmente a gente da área da música tá voltando ao normal, tá voltando aos trabalhos, mas infelizmente a coisa parece que ainda vai demorar um pouco, né, cara? Mas hoje estou aí, tô na área. Pô, bom demais. Você tem crédito aqui na casa, rapaz. Tá tudo Valeu, certo. Léo. Pô, prazerzão mesmo. Igual você falou aí, né? Aqui em BH, por exemplo, a gente estava até sábado, tudo meio aberto, até 2 horas da tarde. Depois já fechou. Infelizmente, só 3% da população ainda vacinada. Então vamos esperar, rezar para isso aí, né? Disseminar mais rápido aí, para essa vacina chegar e a gente ter um pouco mais de tranquilidade. Porra, verdade, cara. Mas aqui no Rio a situação também tá melhorando. Tá melhorando aos pouquinhos, mas ainda falta um pouquinho pra gente ficar com tranquilidade. Mas vamos lá, vamos bater esse papo aí. Esse papo maravilhoso. Começar com aquela pergunta básica, mas que a galera... Aqui eu falo que é um espaço onde o maior público nosso aqui são percussionistas, né? Tem, lógico, vem gente... Tudo, mas aqui é papo de percussa e de música, na verdade, também, como um todo. E eu queria saber, nesse registro que a gente sempre busca aqui no canal, de entender, assim, a sua história, né, que é a premissa básica, a pergunta básica. Como é que sua história, como é que começou a questão da música, do canto, da percussão? Conta pra gente aí, provavelmente a galera toda já sabe, mas só pra gente deixar registrado aqui. Não, legal. É sempre bom contar essa nossa trajetória, né, cara? Eu comecei a trabalhar com música, cara, ainda adolescente, né, cara, com 16 para 17 anos. Isso lá em 1995, do século passado ainda. Cara, eu tive a sorte, assim, essas coisas que a vida vai levando a gente por caminhos e a gente, às vezes, é pego de surpresa com as nossas trajetórias. Eu sempre gostei de música, cara. Sempre nasci numa família que escuta muita música. A família da minha mãe é muito ligada ao samba. Meu avô era diretor de harmonia do Império Serrano. Então, sempre tive uma ligação muito forte com a música brasileira, com o samba em especial. Mas aí, como todo adolescente, década de 90, né, cara, me afastei um pouco do samba e ouvindo outros tipos de música e tal. Até que em 95, 96, cara, eu estudava num colégio aqui no Rio de Janeiro, o Colégio Andros, um colégio muito tradicional aqui, que ficava em Botafogo. E o Colégio Andros tinha um grupo de teatro, tem até hoje um grupo de teatro muito famoso, um grupo de teatro amador, mas que é muito conhecido. Já teve o Miguel Falabella como professor, já teve o Gustavo Gasparani, grande diretor de musicais, já foi professor. E nessa época era o Gustavo que era professor do grupo de teatro.
E o Gustavo, com umas ideias sempre legais e grandiosas, assim, ele começou a montar musicais no final do ano. E aí, além dos atores, ele também ia atrás dos músicos, né, da escola, dos alunos que tocavam. E nessa brincadeira, lá em 96, a gente montou a Ópera do Malandro, do Chico Buarque, que foi uma coisa muito legal. E aí, cara, tive contato com aquele repertório lindo todo do Chico. E comecei a me interessar mais pela percussão, que era uma onda que eu já estava indo. E aí tive a sorte também de, nesse espetáculo da Ópera do Malandro, quem fazia o personagem principal era o meu grande camarada Eduardo Silva, pandeirista também, professor da oficina de choro aqui no Rio de Janeiro, e que vem a ser filho do Celcinho Silva e neto do Jorginho do Pandeiro, né? Lendário Jorginho do Pandeiro, do grupo Época de Ouro. E o Jorginho ajudava a gente nos ensaios e tal. Então ali começou meu contato com o seu Jorginho, e ali foi uma paixão à primeira vista pelo pandeiro, cara. E aí mergulhei de cabeça, vendo aquela família linda que fez uma história em torno desse instrumento, né, cara? Sim. E aí mergulhei de cabeça nisso e comecei a trabalhar. E aí fui estudar, fiz a Escola Vila Lobos aqui do Rio, uma escola super tradicional de música aqui no Rio. Depois fiz a Academia de Música Lourenço Fernandes. Fui estudar percussão sinfônica, toquei em algumas orquestras aqui no Rio. Toquei na Orquestra Nacional ali em Niterói. Que legal. E aí, em 2001, fundei o Casuarina, cara. E aí a gente começou com essa história, junto com esse processo de revitalização do bairro da Lapa aqui no Rio de Janeiro. Começou a aparecer muita oportunidade de trabalho legal pra gente, a coisa foi crescendo. E aí estamos aí até hoje. Vamos fazer esse ano 20 anos de trabalho já com o Casuarina, que me deu a oportunidade de viver da música, de viver junto com o pandeiro, cantando samba. Tivemos a oportunidade de viajar o mundo inteiro, levando um pouquinho da nossa música, do nosso samba. Então a trajetória é essa, cara. Até esse momento aí de pandemia que a gente parou tudo, mas se Deus quiser, em breve a gente retoma toda essa parada. Se Deus quiser. E na sua família também tem músicos, tem a galera que gosta da música, como é que é? Cara, ou você foi o primeiro? Tirando meu falecido avô, que não era músico de fato, não tocava nenhum instrumento, mas era muito ligado ao Império Serrano. Era daquele diretor de harmonia de escola, daqueles velhos diretor de harmonia brabo. Ficava com uma varetinha na escola, mandando todo mundo andar direito, cantar o samba. Ele era brabo mesmo. Mas não tocava nenhum instrumento. Meu pai tocou cavaquinho e violão de uma maneira amadora também. E ali foi o que despertou um pouquinho o interesse da gente na música. Mas era uma família sempre muito musical, sempre ouvindo muito da música brasileira, muito samba. Mas viver de música profissionalmente, eu sou o primeiro mesmo. Pô, legal. E quando você decidiu, apesar da família toda gostar de música, né, às vezes foi pelo que você falou, foi um caminho até natural, mas a família, geralmente, quando até a gente brinca, né, fala assim, pai, eu quero ser músico. Aí ele fala assim, meu filho, não é assim que pronuncia médico. É diferente. Eu vou mandar essa pra minha filha. Vou mandar essa pra minha filha. É mesmo? Pô, eu vi esse meme aí, eu falei, os caras são foda. Mas teve alguma dificuldade? O pessoal ficou às vezes um pouco com medo, não? Foi sempre mais apoio assim? Ou no início foi aquela conversa, meu filho, é esse caminho mesmo? Né? Tem certeza? Porque caminho de pedra ainda é maior? Como é que foi? Não, cara, no meu caso foi um apoio incondicional desde o início, assim. Minha família sempre me apoiou muito. E sempre teve muito orgulho, assim, eu acho, né, cara? Porque eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente fez no Casuarina, que que a gente faz até hoje, né? Um trabalho de resgate, um trabalho em que a gente tem uma certa missão, que é uma missão de valorizar os compositores antigos, valorizar quem veio antes da gente. Então acho que isso também ajudou um pouco, porque minha família desde o início viu que a coisa era séria mesmo, entendeu? Que a gente levava a coisa a sério, que o nosso trabalho tinha um conteúdo legal. E também foi procurar estudo, né, cara? Que eu acho que isso é importante também. Sim. Eu acho que, começando aí, de repente, a falar umas dicas, assim, que eu acho que eu posso dar depois desses 20 anos já trabalhando com música, eu acho que o principal é você procurar formação, né, cara? Você procurar estudar, procurar se aperfeiçoar cada vez mais no que você está fazendo. E eu, cara, desde o início, fui um cara que corri muito atrás disso. Então, minha família percebeu que era um lance sério. As coisas começaram a acontecer muito rapidamente pra gente também, graças a Deus. E aí sempre tive apoio. Mas é verdade, é complicado, cara. Eu sempre falo com as minhas filhas, né, cara? Eu tenho 2 filhas e tal. A mais velha já vai prestar vestibular esse ano e gosta de cantar, gosta de música também. Já participou do coral da Orquestra Sinfônica Brasileira. Curte muita música, mas escolheu fazer outra coisa, escolheu seguir outro caminho.
A mais nova gosta muito de música também, diz que quer partir para essa área, toca pandeiro também. Já, inclusive lá na página do Ó, Casuarina a gente já postou uns vídeos dela tocando pandeiro, cara, é muito legal. legal. E, cara, se for a escolha delas, eu vou apoiar, vou apoiar. É claro Uhum, que, cara, eu acho sempre importante a gente deixar claro a dificuldade que é viver de música no Brasil, né? Não é fácil, acho que, apesar da gente ser um dos países, um dos povos mais musicais do mundo, a gente ainda sofre muito, né, vivendo de música profissional aqui no Brasil. Você deve saber disso, meu compadre, é uhum, difícil. A trajetória não é fácil, é uma parada dura. É preciso uhum. alertar quem está escolhendo esse caminho, de que não é um caminho fácil, mas é um caminho extremamente prazeroso, cara. Para quem gosta, Sim. para quem curte, disso aí eu tenho plena certeza e plena convicção de falar isso. Porra, bacana. Isso aí que você está falando é até interessante porque eu falo que, né, com alguns amigos, que existe esse lado romântico da música, que é você estar no palco tocando, que é a pontinha ali do iceberg. O que está formado por trás ali é um monte de coisa que você tem que estruturar a sua vida, Sim, é carreira, né? Você tem que pensar sim, em sim. carreira, aí tem a parte mercadológica, um monte de outras questões que tem que pensar por trás. Você Verdade. vê que essa base que você teve aí de estudo, até tocando em orquestra, questão da leitura, isso aí com certeza tem a música tem uma parte intuitiva, mas essa parte de saber ler abre espaço para você produzir, para você gravar, para um monte de outras questões, né? Facilita a vida, né? Sim, é muito importante, cara. Eu acho fundamental. Existe essa discussão muito grande, né, cara, se a leitura de música para o percussionista é uma coisa importante ou não. É lógico que a gente baseia muito, muito do que a gente sabe, do que a gente conhece de percussão brasileira, muito é feito a partir de transmissão oral mesmo, é claro, isso é importante pra Uhum. caramba. O cara tá lá Sim. no terreiro, o cara tá na roda de samba, o cara ir pros forrós pra ver como é que os caras tocam mesmo. Só que o outro lado também é importante, porque o outro lado facilita muito a vida do músico, né, cara? Você conseguir ler uma partitura, você conseguir entender o que está acontecendo. Isso é uma experiência que eu tive ao longo desses 20 anos de carreira e é uma coisa muito importante. Quando você chega para um trabalho de estúdio, por exemplo, e que você chega já, sabe, com convicção do que você está fazendo, entendendo o que os outros músicos estão fazendo ali, é super importante, né? Aí nego para de falar que percussionista não é músico, né, cara? É, é, Porque a gente ouve muito isso aí, né? sim, é muito doido, né? Porque às vezes você vai tocar, tem partitura para todo mundo, e na percussão É, os caras falam assim: e aí, o que eu vou fazer? Não, acompanha aí, vai no aí que você já máximo tá umas ligado o que é. anotaçõezinhas assim. Vambora. Um, dois, três, quatro e vambora. Rapaz, porra, mas com certeza. E essa questão né, igual você foi fazendo a parte erudita para a parte popular, sempre você misturou bem isso aí, né? Hoje em dia trabalha com a questão popular, mas eu vejo assim que a questão do estudo que você falou, tudo quando o Casuarina, por exemplo, vai tocar, que vocês vão tocar o embasamento, quando vocês vão, né, dar entrevista, é tudo muito pensado, né, cara? Não é algo que assim, a gente só gosta e tal. A pesquisa, ela é constante nisso, né? Sim, sim, cara. Isso faz parte do nosso trabalho desde o início. É, fazer esse trabalho de pesquisa, resgatar as coisas que a gente gosta e que eventualmente estão um pouco esquecidas. E eu acho que uma característica legal do Casuarina é que, como todo mundo do Casuarina, todos os integrantes estudaram música mesmo, então a gente acaba transportando isso para a nossa linguagem musical também. Então, Uhum. se você notar, os arranjos do Casuarina não são arranjos simples, né? O Daniel e o João Fernando, que são os caras que fazem os arranjos da gente, eles sempre botam uma pegadinha ali. Então, para o percussionista, isso é super importante. Você Aham. saber ler, você entender o que está acontecendo ali musicalmente entre todo mundo. Porque senão é perda de tempo em estúdio, cara. É estresse no estúdio. O negócio tem que fluir, né? Legal no estúdio, assim. E nesse sentido, eu acho que o estudo, a percepção do que é a música, né? Um percussionista que chega no estúdio com percepção do que está acontecendo, de que aquilo ali é um conjunto, né? Isso é super importante. E outras coisas também, né, cara, que a gente acaba aprendendo na prática, e aí não tem muito a ver com escola, né? Eu, por exemplo, aprendi muito eu estava falando desse meu contato muito íntimo com o Jorginho do Pandeiro, que Mestre. pô, é o meu ídolo, né, cara? É. É o cara que definiu o que a gente entende hoje como pandeiro, como levada,
como essa levada de pandeiro brasileiro, né? E me ensinou muita coisa, para muito além do pandeiro em si, né? De postura de músico em estúdio, de postura de músico num palco, de como você chegar num trabalho que você está chegando pela primeira vez, sacou? A gente tem muita... muitas vezes a gente chega num trabalho querendo mostrar tudo que a gente sabe, sacou? Querendo despejar tudo que a gente sabe. Pô, e ele sempre me falava, cara, calma, vai com calma. Chega no sapatinho, chega no tic-tac, entendeu? E aos pouquinhos você vai mostrando, sente como é que é a pegada do trabalho, sente como é que é a pegada dos músicos, sente até que ponto você tem ou não tem liberdade. Uma coisa importante de saber, assim, que é uma lição que eu levo pro resto da vida, que o Jorginho sempre, apesar de ser um dos maiores músicos que eu conheci, inclusive de ouvido, era um cara que tocava pandeiro, mas, cara, às vezes a gente ensaiando ele de costas, ele falava, ó, a corda ré do cavaquinho tá desafinada. E o cara ia lá checar e tava mesmo, cara, sacou? Não é questão de ser ou não músico. Mas ele sempre falava pra gente, ele falava pra mim, pro Netinho, que tocava percussão comigo nesse conjunto, falava, cara, vocês têm que entender que a gente é percussionista. Então, a gente não é solista, né, cara? A gente tá aqui pra fazer uma base sólida para que os solistas brinquem. Na hora que a gente tiver que solar, quando alguém dá um pouquinho de abertura, a gente vai lá e brinca um pouquinho também. Mas é importante ter essa percepção de que o papel do percussionista é na música. É o papel de fazer uma cama bonita para que tudo fique legal. E é um papel super importante, que às vezes a gente confunde um pouco e acho que muita gente, eu vejo dessas novas gerações, quer sair despejando tudo e esquece um pouco esse papel primordial do percussionista, que é o de fazer a cama, fazer o ritmo mesmo, né? Sim, pô, com certeza. Dicas valiosíssimas. Gabriel, vou mandar só um salve pra galera aí que chegou, né, que é bom a gente mandar. Landão, Léo Careca, eu também, ó, 2 Léo Careca. Léo Careca, o Léo Platinella. Careca, não sei se você conhece ele, cara, é um grande percussionista, Sim. Tá aqui no Rio, acho que ele é, se eu não me engano, o Léo do Rio Grande do Sul, mas tá morando no Rio há um tempo, faz umas platinelas excelentes, cara, recomendo muito. Legal. Bacana demais. Bernardo Quadros, Norma, Cris, Lilian, Isaac, Roberta, Estela, Nates, João Fernando, Paulinha, Mundo Egoísmo, Júlio César, galera do Bora Pandeirar, o pessoal aí do Casuarina também chegou, perfil aí na área. Foi passando aí, galera, Flavinha, esposa do cavaquinista do Oi Aqui, que é meu grupo de samba aqui de BH também, que sejam legal, todos... Uma coisa assim interessante, né? A questão porque, igual você falou, a percussão ela faz a cama, tem a questão que a gente depois também vai, né, fazendo a costura aí, mas o canto ele sempre veio junto com a vontade, assim, com o seu estudo de percussão, ou você descobriu em um determinado momento? Como é que foi isso? Cara, eu sempre gostei de cantar muito, né? Mas a questão de cantar profissionalmente, ela só veio aparecer mesmo com o Casuarina, né? O Casuarina, em 2001, a gente formou o Casuarina lá na Unirio, que é uma universidade de música aqui no Rio de Janeiro. Estávamos todos lá estudando. E formamos o grupo para fazer uma apresentação de final de semestre e tal. E a ideia ali era um grupo... A gente era uma época muito legal, porque era uma época, como eu te falei, de revitalização do bairro da Lapa. Uma época que, cara, eu sinto muita saudade, porque era uma época que a juventude tava ouvindo samba, né, cara? E ouvindo o que veio antes da gente, né, cara? Olhando para trás. Que eu sempre falo que é importante demais olhar para trás para entender o que vai acontecer na frente, né, cara? Senão a gente... E hoje em dia eu sinto muita falta. Acho que hoje em dia a molecada, infelizmente, está numa fase que parou um pouco de olhar. Mas naquela época era muito isso. E a gente ia olhando esse repertório, ia se apaixonando pelas coisas lindas de Zequete, Cartola, Nelson Cavaquinho, cara, aquelas coisas, Portela, Mangueira. E aí veio junto a vontade de cantar também. E a ideia do Casuarina, no início, a gente gostava muito daqueles grupos vocais de samba da década de 50, tipo Quatro Ases e um Coringa, Bando da Lua, em que eram aqueles grupos que todo mundo cantava, todos os integrantes cantavam, abriam vozes, faziam aquela abertura de vozes bonita, e essa era a inspiração principal do Casuarina no início. Então ali eu fui meio forçado a começar a cantar. No começo eu fazia mais coro, abrindo vozes e tal, compondo harmonização de voz, e no final comecei a tomar gosto pela parada e comecei a pegar uns solinhos aqui, outros solinhos ali, e comecei a cantar mais.
Logo no início, a gente tinha o Moisés Marques, que é um grande artista aqui do Rio de Janeiro, fazia parte do Uhum. Casuarina no início também, saiu logo no comecinho. Aí eu já tive que assumir um pouquinho mais de vocal. Aí, uns 4 anos atrás, quando o João Cavalcante saiu também, aí acabou caindo mais coisa na minha mão. E foi uma Uhum. coisa que, assim, surgiu, mas que eu tomei gosto, cara. E hoje em dia eu adoro cantar. Acho que eu gosto tanto de cantar quanto de tocar pandeiro, assim. É muito legal. Que massa. Eu vejo que né, tá, o Salé que tá lá com você, até conversei com Sim, ele aqui, Flavinho. Outro galera, careca, né, pai? Outro careca. outro careca. Aqui os carecas estão dominando. Mas eu vejo que essa, né, tendo que assumir mais a questão até da voz, tem hora que você tá, até o instrumento tá tendo que, né, ser Tá um pouco passado de por outras lado, né? pessoas para você assumir, né? Sim, Porque isso aí também é a questão da, querendo ou não, né, o vocal muitas vezes não, a maioria das vezes a questão da, a Cris tá que manda aqui, ó. Legal. Maravilhoso, canta muito, Essa é fã do voz Casuarina. mais Fã do linda. Casuarina não vale. Mas essa questão de assumir, né, cara, e acaba sendo a cara do grupo ali também, né, a voz do grupo, Sim, sim. não deixa de ser, porque o instrumental é lógico, ele muito bem feito, todo é o conjunto mesmo, é a banda, mas você estando ali na frente assumindo o microfone, eu vejo que Sim. você sente que tem um peso maior ou quando você dividia também o vocal e tá assumindo agora É, sozinho ou não? Ou tá no mesmo esquema? não, com certeza isso foi uma transformação que acabou ocorrendo a partir da saída do João. Porque na saída do João eu acabei assumindo os vocais sozinho. Uhum, Então, essa decisão foi uma decisão meio estratégica mesmo, para que eu aparecesse mais como vocalista mesmo da banda. sim. Mas Uhum, nos shows, cara, eu toco pandeiro o tempo inteiro, entendeu? uhum, Eu digo que o pandeiro. Eu comecei a cantar, cara, mas eu não sou cantor, assim. Eu digo que eu não sou cantor, eu nunca sonhei em ser cantor. Então eu uhum, não tenho também a desenvoltura de um cantor, assim, no palco, que eu digo, né? Então o instrumento, para mim, o pandeiro, ele serve meio como uma armadura, sabe? uhum. Como uma defesa mesmo, assim. Então, ao vivo eu não consigo parar de tocar, entendeu, cara? Eu gosto de cantar tocando pandeiro. E acho que isso é uma coisa muito legal também, e disso eu não vou abrir mão nunca. Esse lance de assumir o vocal mais de frente, deixar o pandeiro um pouco de lado, foi uma coisa mais estratégica desses vídeos novos que a gente fez, Uhum, exatamente para que a minha figura aparecesse mais como vocalista do grupo mesmo, né? E sim. agora a gente, cara, a partir da saída do João e da gravação do nosso penúltimo disco, que foi o Mais 100, a gente deu uma certa guinada, assim, na nossa carreira, e principalmente na nossa carreira fonográfica, porque o Mais Uhum, 100 acho que é o primeiro disco em que a gente foca bastante no lado percussivo. Né? A uhum. gente fez discos sempre com bateria, com baixo. Nesse a gente fez sem bateria, só com um naipe de 4 percussionistas mesmo, tocando, Massa. descendo a mão mesmo. Uhum, Então é uma certa mudança de linguagem também que a gente tomou a partir desse disco do Mais 100. E isso é muito bom. Isso também me facilita um pouco o meu lado. Às vezes em uhum. show muito grande, assim, quando eu tô um pouco cansado também de tocar e de cantar o tempo inteiro, eu tenho a segurança de deixar o pandeiro um pouquinho de lado, porque eu sei que a galera lá atrás vai segurar a onda, entendeu? Tem esse lado Sim. também. Pô, massa, cara, massa demais. Eu acho que, né, essa questão banda, né? Porque às vezes tem os cantores que têm a carreira solo, mas quando é banda, qualquer elemento que mexe muda muito, e quando, né, muda um vocal, às vezes. Até, né, eu tenho uma banda que eu te falei aqui em BH, a gente toca samba também quando sai o vocalista e todo mundo já cadê, não sei o quê, e fica aquela coisa meio que quase. No seu caso, graças a Deus ali você já estava cantando, então não é sair da estaca zero, já tem alguém na Sim, banda que canta. Então, sim, né, é dá uma uma vantagem, né? mexida, É uma vantagem, sim. mas é As uma pessoas já estão vantagem. acostumadas, né, de alguma maneira, né? Sim, sim. É. Então, assim, é desafiador, mas acho que essa estrutura também de conjunto, de grupo, né, entender o que o outro já faz ali, porque eu falo que isso aí não tem dinheiro nenhum que paga, que são anos de estrada juntos, né, Sim, cara? verdade, cara, é verdade. A gente, cara, o Casuarina tem 20 anos de história, mas Uhum. o Rafael, o cavaquinista, e o Daniel, o violão de 7 cordas, nós somos amigos desde a escola, nós somos amigos desde os 12, Olha 13 só, anos. isso é muito Então legal. eu digo que o Casuarina é tipo, é um sonho de criança mesmo, entendeu, cara? Que A gente legal. na escola, a nossa diversão já era ir pro recreio e pegar o violão, que tinha Olha sempre um só. violão à disposição na escola. Então a gente passava os nossos recreios tocando viola, cantando música, tirando música. A gente faz música desde os 12, 13 anos de idade junto. Então é uma Uhum. trajetória
que vem vindo desde esse tempo. Então é muita história, né? E é muita história, e é isso que você falou. A gente se entende já de uma maneira, musicalmente falando, muito rápida no palco. E isso dá uma certa segurança pra gente, né? Eu digo sempre assim que, pô, cara, a música brasileira tem tantos instrumentistas maravilhosos, fascinantes. E eu acho que a gente, os integrantes do Casuarina, nós somos bons instrumentistas, mas não tem nenhum fenômeno no grupo. Mas eu acho que o nosso trunfo é quando a gente toca junto, sacou? Quando tá tocando todo mundo junto, o som que a gente produz é um som com identidade. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes para um grupo, né, cara? Acho que talvez outra dica também, que eu sempre falo isso. Eu acho que você reconhece que o teu trabalho tá dando certo quando alguém ouve a tua música e fala assim, sem saber, cara, isso é o Casuarina. Porque o cara ouve, o cara identifica. É um som que tem uma identificação. Sacou? Tem uma coisa particular, tem um lance... A gente faz samba, mas a gente faz do nosso jeito, da nossa maneira. Então, a galera ouve e fala, porra, isso aí é o Casuarina. Tenho certeza que isso é o Casuarina. Isso é uma das coisas mais legais, é sinal de que a coisa tá dando certo. Né? Pô, bacana demais. Você vê que aí, ó, o negócio tá dando tanto certo que a Flavinha, que eu falei, show de bola, Léo, o Ivan é o filhinho deles. Acho que o Ivanzinho tá com 3 ou 4 anos, está com o meu celular, mas estou acompanhando aqui. Manda, assim, galera, eu sei que vocês vão ficar com as discussões, mas, Gabriel, manda um salve aí pra Flavinha, pro Du, cavaquinista lá, porque eles valeu, são seu Flavinha, fã. Valeu, Du, que isso, obrigado. Rapaziada de BH também? O Du toca comigo, é da minha banda lá, cavaquinista. Sempre que a gente, é uma banda de samba raiz, que aqui a gente chama de samba raiz, né, toca... Essa galera, vamos colocar assim, não sei como é que vocês chamam aí no Rio, o pessoal brinca aqui, né, a velha guarda, às vezes toca Noel, Cartola, toca essa galera mais das antigas, né, e ele sempre fala, pô, essa daqui do Casuarina, olha esse arranjo que eles fizeram, o arranjo de voz, que é muito legal também, é muito pensado, né, cara, e vocês casam bem a voz ali, fica o coro, o arranjo todo fica bonito, né. Essa é uma característica nossa, né, cara, como eu falei. É um lance do diferencial mesmo que a gente faz. E eu acho que tem a ver com essa história dessa geração toda que surgiu lá na Lapa há uns 20 anos atrás, que era uma galera que olhava muito pra trás, tinha como referência esses caras que você falou da velha guarda, né, cara? Noel, Cartola, esse cuidado musical com a melodia, esse cuidado com as notas, botar as notas no lugar certo e tal. E a coisa do arranjo vocal é uma coisa muito característica desses grupos, né, cara? 4 Ozes e o Coringa... o Bando da Lua, até alguns mais recentes mesmo, né, cara? Tem muita gente boa fazendo música. E essa geração toda, Pedrinho Miranda, o próprio João Cavalcante, Moisés Marques, Nilson Carvalho, Tereza Cristina, sempre foi uma geração que prezou muito por isso, né, cara? Por esse cuidado com o vocal, com tudo, com as melodias. E eu acho que a gente continua fazendo isso porque é o que dá prazer pra gente mesmo. E é muito legal ouvir você falar isso, que serve como referência. Graças a Deus a gente ouve bastante isso aí pelos lugares que a gente cruza. E é uma das coisas mais legais, assim, uma das satisfações mais legais é ouvir, saber que a galera ouve, curte e, de certa maneira, toma como referência. Né? Sim, pô, com certeza. E aí, deixa eu até fazer uma pergunta aqui. Por acaso o pandeiro está aí perto para dar aquela brincada? Cara, ou não? Tá aqui, ó, tá aqui. Esse aqui eu separei, esse aqui, cara, que é um pandeiro do meu compadre Dizzy. Do Dizzy. Eu não sei se você conhece. Eu vi que ele segue a tua página aí, cara. Sim, sim. Ele é um grande luthier de pandeiro aqui de Niterói, né, cara? Numa cidade aqui do lado do Rio de Janeiro. É o pandeiro que eu tenho tocado ultimamente. E é um pandeiro muito bom, assim, eu recomendo muito, cara, porque ele é um pandeiro, além de ter uma qualidade de som muito boa, uma resposta muito legal, ele é um pandeiro muito leve. Sim. Então, eu acredito que seja um dos pandeiros, se não for o mais leve que tem na praça aí, de nível profissional assim, é um dos mais leves, cara. Isso facilita muito a vida da gente, né? Você deve saber disso. Principalmente quando a gente faz essas noitadas, quando faz baile de 1, 2, 3, 7, né, cara? Vou tirar um sonzinho dele aqui, ó. Deixa eu tirar só o comentário aqui, que aí dá pra ver melhor. Cara, eu gosto muito desse pandeiro e eu tenho esse outro. Esse aqui é um de 10, é um de 10 polegadas, que com pele de couro, né, cara?
E eu gosto muito de usar ele. Eu gosto de... Eu tenho esse outro aqui dele também, de nylon, que é um de 11 polegadas. E esse de couro, menorzinho, de 10 polegadas, eu gosto muito de usar. O Casuarina a gente faz show com diferentes formações, né, cara? Alguns shows a gente faz com a banda completa, né? Com mais 3 percussionistas, mais um contrabaixo, algumas vezes. E muitas vezes a gente faz com formação reduzida, só nós 4, né, cara? E aí sou só eu no pandeiro e mais 3 harmonias. E aí eu prefiro fazer com esse de couro natural. Eu costumo botar a afinação dele um pouquinho mais grave, para eu tentar fazer um balanço ali de grave com os instrumentos. E quando eu tô com o time completo, eu toco com esse aqui de nylon. Que é um pandeiro com um sonzinho mais agudo, com um sonzinho que se aplica mais numa situação em que tem tantã, tem surdo. Né? Muitas vezes tem outros instrumentos com a frequência grave ali que ocupam esse espaço. Então eu posso ocupar mais aquele médio agudo ali para fazer um lance diferente, né, cara? E os pandeiros do Dizzy, cara, eu tô usando eles há mais ou menos uns 2 anos, cara, quando eu conheci o trabalho dele. Mas já usei pandeiro também do Bira, que é um grande camarada, um grande luthier aqui, que eu conheci o Bira através do Marco Suzano, outro grande mestre. Nossa, mestrão. Isso aí, cara, uso também de vez em quando. Tem um outro do Marcelo Pisotti, que é um grande músico e luthier aqui do Rio também. Acho que boa parte dos percussionistas de samba usam o pandeiro do Pisotti, que são pandeiros muito bons. Mas os pandeiros do Pisotti são um pouquinho mais pesados. Então, para uma gigzinha de 2, 3 sets, 2, 3 horas de música, você deve saber que é complicado, né? Pesa. E aí esse do Dizzy, quando eu conheci, cara, o trabalho dele, é um pandeiro, muito legal, com uma resposta muito boa de som e com peso muito leve. Então, facilitou muito a minha vida. Mas que massa. Eu ia até te fazer essa pergunta, né? Que é quais pandeiros que você leva, você já falou. 10 de couro, 11 de pele sintética. Você sempre gostou de tocar nos dois, assim, ou uma época mais... Como é que é a questão mesmo, assim, dos seus estudos, né? Até seja de instrumento ou canto, se geralmente você tem essa questão da disciplina de algumas horas por dia ou não? É quando mais tem um tempo, tem uma vontade? Como é que funciona para você? Cara, sobre a primeira pergunta, sobre a escolha do instrumento, é uma parada legal também, porque, voltando um pouquinho à história do Casuarina, daquela geração toda lá, como as nossas referências eram sempre as referências mais antigas, então a gente tinha, no iniciozinho do Casuarina, lá nos anos 2000, 2001, toda essa geração tinha na cabeça que a gente tinha meio que copiar aqueles caras das antigas. Então, só valia pandeiro de couro, sabe, só valia couro natural. A gente evitava sempre, por exemplo, repique de mão, tantã, que eram coisas que a gente achava que eram sabe, iam contra a parada. E com o tempo, cara, é lógico que a gente vai amadurecendo, vai parando de pensar bobagem, né, cara? E vai evoluindo um pouco. E aí, cara, começamos a mergulhar mais na galera do fundo de quintal, por exemplo, né, cara? E toda a inovação que eles trouxeram em matéria de instrumentação para o mundo do samba. Começamos a ver a beleza naquilo ali e entender melhor que, por exemplo, como eu te falei, com uma gig que tem, surdo, tantã, um monte de instrumento já no registro grave, não faz sentido nenhum você pegar um pandeiro de couro com uma afinação muito grave também e ficar todo mundo naquela região, né? É melhor você descolar um pouquinho e assumir um pandeiro de nylon. Então eu digo assim, que até o segundo, terceiro disco do Casuarina, até ali a gravação do DVD da MTV, que foi em 2010... Fantástico, a gravação, legal, cara, show de bola. A gente tem muito orgulho desse disco, cara, esse disco foi o disco que abriu portas pra gente, né, pra caramba. E mais do que isso, né, cara, proporcionou pra gente conviver com pessoas como Wilson Moreira, por exemplo, nosso grande mestre Roberto Silva. São experiências assim que nem uma vida inteira dá pra contar o que é poder conviver com esses ídolos, né, cara? Mas aí, voltando, a partir dali, a gente começou a mudar um pouquinho. Até ali, eu usava mais pandeiro de couro, 100% do tempo, afinação um pouquinho mais grave. Afinal de contas, a minha escola, né, cara, é o choro, né, cara? A escola de estudo minha, aí já partindo para a segunda parte, a minha escola de estudo é o choro. E se tem outra dica para eu deixar também, cara, para os percussionistas, para os músicos brasileiros, eu acho que essa é a principal escola do instrumentista brasileiro.
A gente, com todo respeito ao jazz, a todas as vertentes de música que a gente tem maravilhosas, eu acho que a gente tem aqui no Brasil uma música que é uma escola pra gente, que é o choro, que Sim. abre mil possibilidades pra gente. Então, minha escola sempre foi essa. Então, priorizava sempre mais o pandeiro de couro, que é o pandeiro característico das rodas de choro, né? Mas aí, com o tempo, eu fui mudando. Em relação aos estudos, cara, eu sempre fui meio Caxias com estudo. Eu confesso que ultimamente, assim, é lógico, o tempo vai passando, a gente vai relaxando um pouquinho, né? Estudando um pouquinho menos, que a gente trabalha tanto com isso que nas horas que a gente tá em lazer, a gente acaba nem querendo olhar muito pro instrumento, né? Os filhos também puxando a atenção geral. Eu tenho duas, né, cara? Pô, e uma já com 17 anos, dando trabalho pra caramba já. E aí sobra pouco tempo. Mas, cara, o estudo é fundamental. E eu acho que, assim, pro percussionista tem algumas regras básicas. Metrônomo, né, cara? Pra estudar com metrônomo é essencial, porque eu acho que isso voltando àquele papo que a gente teve lá no início, o papel de ritmista, de percussionista, de fazer a cama é importantíssimo e, porra, ter noção de tempo, de andamento é fundamental pra gente. Então, o estudo com metrônomo acho que é fundamental para quem tá começando, para pegar mesmo noção de ritmo, noção de tempo. E, cara, ir no básico, né, cara? Ir nos movimentos básicos. Eu sempre aprendi muito com o Jorginho, com o Eliseu, que foi meu professor lá no Vila Lobos, que é importantíssimo pro percussionista também manter os músculos aquecidos sempre, né, cara? Alongar um pouquinho antes de tocar, alongar depois que tocar um pouco, que isso aqui também é a nossa ferramenta de trabalho, né? A mão, o braço, o pulso também são ferramentas de trabalho junto com o instrumento, então a gente não pode descuidar deles. E eu acho que é isso, cara. Outra dica de estudo que eu acho que é muito legal também, que foi outra coisa que eu aprendi com o seu Jorginho, que ele sempre dizia pra mim, ele falava assim, meu filho, tocar em andamento rápido é fácil. Porque muita gente acha que, muito percussionista acha, pô, não, eu quero tocar com aquela velocidade, e beleza, no início pode parecer difícil tocar no andamento rápido e tal, mas o que ele falava era verdade. Depois de muito tempo eu fui entender isso. Quanto mais rápido o andamento, mais fácil você consegue enganar. Entendeu? Sim, Mais fácil você verdade. consegue enganar uma notinha aqui e uma notinha ali. Difícil mesmo é tocar nos andamentos lentos, cara. Quanto mais lento, mais difícil. Você separar a nota, entender o tempo, as notas têm que ser super claras no andamento cada vez mais lento. Então isso é uma dica legal também, estudar com andamentos lentos. Porque isso Ainda te dá mais uma base... quando você é o único percussionista do grupo, né? Em choro é super importante, né, cara? Porque o pandeiro tá segurando ali sozinho e quando vem um pedacinho do céu, porra, um doce de coco, um carinhoso, aqueles andamentos... Porra, é difícil, cara. Você tocar 4, 5 minutos nesse andamento lento. A gente sempre tem vontade de correr um pouquinho, de andar um pouquinho pra frente. E o papel do percurso é ali, ficar, né, tentando manter todo mundo minimamente ali dentro do tempo. E eu acho isso super importante. É uma dica também que eu dou de estudo, priorizar os andamentos mais lentos no estudo. É claro que em algum momento priorizar também a força que você precisa usar em andamentos mais rápidos, mas musicalmente falando, eu acho que os andamentos mais lentos te dão uma base mais forte para tudo, entendeu? Massa. Pô, fantástico, velho. Isso aí mesmo. E você tá falando dessa questão do instrumento, né? A gente tá ali com o instrumento na mão, tá tocando e tudo, e aí essa questão do canto hoje em dia, para você, que até porque muita gente toca percussão, né? Percussionista, ou instrumentista, ou ritmista aí, vamos colocar assim, e na hora que chega a questão do canto, às vezes sente um pouco mais, né? Aquela trava. E ainda, igual, por exemplo, você assume um vocal de uma banda, toda hora chega alguém, você tá falando qualquer coisa, canta pra gente aí um pedaço disso, canta aqui. Isso pra você sempre foi tranquilo, agora já é mais de boa, você ainda tem hora que você fala assim, pô, né? Porque eu vejo que o percussionista, às vezes, ele vai e ele fica naquela, pô, eu canto, mas eu canto. E você já manda bem pra caramba, como é que esse esquema pra você? Cara, esse lance de tocar e cantar, eu acho uma coisa muito interessante, assim, eu acho uma ciência, assim, é uma coisa que eu aprendi a fazer, mas é uma coisa que, como você falou, não é fácil você manter o foco no instrumento e manter o foco na canção, né, no vocal ao mesmo tempo. Eu
eu até já pensei assim, cara, eu tô formatando até, principalmente nesses tempos de pandemia, que a gente não tá podendo tocar, né, cara? Eu tô formatando um curso de pandeiro aí que eu quero montar, já tá quase ficando pronto. Vou botar lá nas Legal. redes para quem ficar interessado, é só seguir lá as redes do Casuarina. E eu quero fazer um módulo, cara, focado nisso, porque eu acho isso muito importante e acho isso, concordo com você, que é uma certa deficiência que eu vejo em alguns percussionistas cantores, principalmente no pandeiro, né, cara? Porque a gente tem a ciência ali de tocar o pandeiro e conciliar com a voz não é uma coisa fácil. É uma coisa que demanda uma certa prática, um certo estudo, cara. Então eu tenho vontade de fazer um módulo do curso focado nisso. Que legal. E se Deus quiser, isso vai sair aí em breve. Eu E falo, eu essa falo que parada essa o parada pandeiro só pra já dá completar. já dá uma suadeira, tocar pandeiro e cantar ainda o diafragma ali, meu, aí que Pô, eu sou uma não, dessa. a gente perde uns 3, 4 quilos por show, meu irmão. Só que É. depois recupera na cerveja, esse que é o problema. Recupera rápido. Mas É. esse lance que você tava falando aí, cara, porra, cara, de pessoal pedindo música e tal, isso é foda mesmo, cara. É foda, sim. É uma coisa que a gente tem que se acostumar. Música também tem que se acostumar com isso. Ainda mais a gente que faz samba, faz roda, que tem uma proximidade muito grande do público com a gente ali. E no Brasil eu falo sempre, né, cara? Especialista em futebol e em samba tem 200 milhões, né? O cara Pô, chega, meu verdade. irmão, porra. Meu irmão, toca aquela música do fulano de tal. Porra, essa eu não sei. Porra, não sabe? Porra, não sei o que. Eu É. falo, meu irmão, porra. O cancioneiro brasileiro tem mais de 6 mil músicas, sei lá quantas músicas, eu sou obrigado a saber todas. Mas Tu não se é do tu Rio não de sabe, Janeiro? É o samba, porra, pô. meu irmão. É samba mesmo que tu toca e não sabe essa? Eu falei, pô, cara, essa eu não sei. Eu sei um monte de outra, mas essa eu não sei. E assim, a gente tem que. Eu aprendi isso com o tempo. Eu confesso que no início eu era um pouco esquentado com esse tipo de coisa, cara. Arrumava umas confusão mesmo, assim, era brabo. Mas eu, com o tempo, fui aprendendo que, cara, não tem como, né? É natural da nossa profissão, é natural do trabalho que a gente faz. Então, hoje em dia, eu levo mais na brincadeira e tento levar na boa. Vai de boa, né? Pô, bacana, cara. E pensando nessa questão aí, vamos pensar de carreira, porque a gente vê que o som que vocês fazem é excelente e tal, mas igual você falou, o samba, ainda mais tocando vou colocar aqui como samba raiz, como muita gente fala, o Uhum. mercado, né, é diferente para algumas outras, tem coisa, mas vamos colocar assim, apesar de ser samba ser amado e popular, mas tem, né, tem os hits que são mais da época. Como que vocês trabalham essa questão desse samba mercadologicamente? Como é que vocês foram pensando? Porque eu vejo quem gosta, quem trabalha com esse samba, né, com essa pegada às vezes da veia mais antiga, trabalha muito porque ama a música do jeito que ela é feita. Mas às vezes o pessoal fala, pô, mas isso aí não vende, isso aí vende. Como é que vocês conciliam aí a questão da paixão com o mercado? Cara, um lance difícil, não um lance complicado. Como eu estava falando, eu acho que há 10, 15 anos atrás, lá naquela virada dos anos 2000 até. Eu acho que a gente vivia um momento muito bom em relação a isso. Uhum. Eu acho que a gente tinha muitos jovens olhando de novo para a música brasileira com gosto. Eu acho, sinceramente, e não tenho muito pudor em dizer que o Casuarina ajudou muito isso também. Verdade. Principalmente com o DVD da MTV, né, cara? A gente Uhum. trouxe para a juventude. A MTV foi muito importante para isso também, né, cara? Por mostrar um DVD como o nosso para um público mais jovem, que era o público telespectador do canal. Isso ajudou muito, né, cara? E hoje em dia, e naquele momento, o mercado acabou sendo obrigado a virar os olhos um pouquinho mais para esse lado, né, cara? Tanto que foi o Uhum. boom do Zeca Pagodinho, por exemplo, que faz um samba mais. Né, a pegada de samba do Zeca, apesar de serem músicas novas, é uma pegada mais tradicional, né? Sim. E hoje em dia a gente tá vendo que, cara, de novo, o mercado tá um pouco dando as costas pra gente, e fica essa coisa da gente ter que, cara, ir correndo atrás das coisas, né? É complicado, é uma coisa de, como você falou, uma coisa de amor à música e de doação à parada, e que a gente tem que entender isso quando a gente trabalha. E a gente também, cara, decidiu. Isso é uma coisa do Casuarino, né, cara? Como é o que a gente gosta de fazer isso, a gente Uhum. decidiu não abrir muitas concessões também, entendeu?
A sim. gente, porra, cara, a gente tem 9 discos gravados e alguns discos por gravadoras que a gente chama de majors, né, cara, as gravadoras grandes. Tivemos 2 discos pela Warner e um disco pela Sony. E nessas experiências de gravadoras grandes, cara, algumas vezes a gente passou por essa situação de presidente da gravadora na audição de disco vir e falar pra gente, não, pô, tem que ter uma pegada mais popular, tem que botar isso aqui, botar aquilo ali, e a gente não, tem que botar porra nenhuma. Tem que sair, é o que a gente faz, é o que a gente gosta de fazer. Se o senhor quer, quer, não quer, ok, abraço e tal. Tanto que a gente teve 2 experiências na Warner, né, que foram as nossas 2 experiências em gravadora grande, e depois a gente desistiu, porque o custo-benefício não valia a pena, sacou? Legal, Uhum. tem uma divulgação boa e tal, mas, porra, a cobrança que existe não é uma cobrança que tem a ver com o tempo do nosso trabalho. O tempo do nosso trabalho é outro, cara. O tempo do nosso Aham. trabalho é isso que você falou, é um tempo de amor à música, é um tempo de admiração à música, de ouvir música porque você gosta, de ouvir música e chorar ouvindo música. É, essa Legal. galera não entende mais o que é isso, entendeu? E Aham. problema deles que não entendem. A gente não tem que mudar por conta disso, né? E aí a gente Sim. decidiu sempre fazer a nossa parte assim. E aí é lógico, tem o peso, você carrega o peso disso, né, cara? A dificuldade disso, mas ao mesmo tempo, por outro lado, tem a satisfação pessoal de saber que você faz o que você gosta, né? Sim, sim, pô, com certeza. Belas palavras e bela reflexão, porque essa questão do mercado, o negócio falou, tem o amor, ao mesmo tempo tem a questão da profissão, que você tem que. Você pensa na carreira, como é que você vai desenvolver isso tudo, mas ao mesmo tempo, dentro da raiz que você quer, como é que você vai fazer para trabalhar o mercado, e aí como é que, falando até numa parte, né, organizacional mesmo, assim, vocês vão sentindo a onda do momento ou não? Aí já tem um planejamento anterior, a tal época a gente quer fazer isso, tal época aquilo. Agora com a pandemia, então deve ter sido muito mais desafiador, né, para todo mundo. Como é que nós vamos pensar, às vezes, Sim. entrar na questão da internet, como trabalhar isso, a questão da monetização, vamos colocar assim, né? Até falando em monetização, galera, larga o dedo aí no coraçãozinho aí para live e para mais gente. É Tem que isso aí. lembrar disso aí. É isso Como é aí. que A gente não vocês pode, planejam isso? a gente não pode fugir disso mais, né, cara? Foi uma coisa É. que cara, a gente tem 20 anos de carreira, então eu falo para as minhas filhas, minha filha mais velha, assim, elas não acreditam, cara. Eu, na idade da minha filha, 17, 18 anos, eu não tinha celular. Uhum. Não era comum as pessoas terem, todo mundo ter celular, e ela olha para mim e não Sim. acredita, né? Que há Uhum. 20 anos atrás isso não existia. Redes sociais É. foi ontem que isso começou dessa maneira disseminada que tá. Então, nós do Casuarina, como a gente começou lá no século passado, a gente teve que ir se adaptando a essas coisas. E acredito até Uhum. que a gente ainda está se adaptando. E, com certeza, a pandemia veio para dar um choque de realidade na gente, né, cara? E ajudou, de certa maneira, a gente, empurrou a gente a mergulhar mais de cabeça nessa história, a valorizar mais as nossas redes sociais. A gente fez algumas lives no início, lives assim meio caseiras como a sua, assim de bate-papo. Uhum. Fizemos algumas com a banda completa também e tal. E são coisas que a gente está aprendendo. E eu acho hoje em dia fundamental na carreira de qualquer grupo, de qualquer artista, né, cara? Se você negligenciar esse lado, o fracasso é certo, porque eu acho que basicamente tudo tá aqui hoje, né, cara? Contratante procura você por rede social hoje em dia, os fãs Verdade. procuram você. Então, se você negligenciar essa parte, você tá ferrado. Em relação ao planejamento, cara, por exemplo, de gravação de disco, a gente sempre vai planejando conforme os acontecimentos, cara. O nosso primeiro disco, de 2005, ele foi um disco só de regravações. Aí, na sequência, a gente lançou um disco de composições próprias, que a gente achou que já era o momento de lançar as nossas coisas. Aí veio o DVD da MTV depois, que foi uma celebração ali do momento que a gente estava vivendo, daquelas rodas de samba que a gente fazia na fundição, sempre recebendo Uhum. convidados. E aí depois, na sequência, gravamos um outro disco de inédita, porque achamos que era o momento. E assim a gente vai. E às vezes a gente faz também, a gente gosta muito de fazer homenagens. A gente fez em 2014 um disco todo em homenagem ao Dorival Caymmi, porque era o Sim, centenário do fantástico. Dorival, a gente achou importante fazer aquele registro. É um disco que a gente se orgulha bastante também. E é isso. Esse ano a gente gravou um disco, né, cara? Que era um disco. Esse ano não, né? Ano passado. Esse ano passado passou de uma maneira tão abrupta que a gente nem lembra que ele passou, né, cara? Verdade.
E a gente não teve a chance de lançar esse disco, sabe? A gente gravou ele, lançou, e é um disco de comemoração dos 18 anos de carreira. Uhum. A gente lançou, os vídeos estão lá no nosso canal do YouTube, quem quiser é só ir lá acessar, chama Casuarina 18 anos ao vivo, mais uma parceria nossa com a gravadora Biscoito Fino, e essa sim é uma gravadora que valoriza o músico brasileiro, diferente das grandes gravadoras que eu falei, essa história toda. Na Biscoito Fino isso não existe, na Biscoito Fino o artista tem autonomia total para fazer o que quer. Que legal. Até porque eles confiam no casting da gravadora, né, cara? Confiam no know-how dos artistas. E a gente gravou esse disco, chama Casuarina 18 anos ao vivo. Tem 10 vídeos que estão lá no nosso canal do YouTube, a galera pode ver. É um balanço da nossa carreira até agora, né, cara? A gente regravou com arranjos novos algumas músicas que a gente gravou nos discos anteriores. E fizemos uma inédita, que é uma música do mestre Wilson Moreira, que é Meu Apelo, uma música muito bonita, e tá lá gravado. Quem quiser conferir, tá lá. E em breve a gente tá esperando essa bagunça toda terminar, essa vacina chegar, pra gente seguir com esse show pra pista, né, cara? Que é o que a gente mais gosta de fazer mesmo. Com certeza. Se Deus quiser que seja logo. A galera foi colocando saudade. Cara, a gente estaria em BH agora, em abril, no início de abril, lá no CCBB. A gente tá participando de uma homenagem ao centenário do Zequete, que tá rolando esse ano. Grande compositor aqui do Rio de Janeiro. E hoje a gente recebeu a notícia de que foi adiado, cara. Hoje a gente recebeu a notícia que o Centro Cultural Banco do Brasil, todas as unidades se reuniram e decidiram adiar, provavelmente para o segundo semestre, essa série de shows. Então, quem estava sabendo aí, quem já estava correndo atrás desse negócio, é bom avisar também que provavelmente vai sair no segundo semestre, se Deus quiser e se a situação melhorar, né? Aí, ó. O Baltazar tá colocando assim, não sei se o Gabriel é o melhor cantor que pandeirista. Sonhei dizer que é uma cara que trata a todos da mesma maneira, gente boa. Esse aí, cara, esse é Paulinho Baltazar, um grande amigo. Esse é um dos maiores cavaquinistas que a gente tem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, cara. Paulinho Baltazar é um grande chorão, um grande solista de cavaco. Foi durante muitos anos cavaquinista de avenida. Acompanhava o grande Dominguinhos do Estácio nos desfiles do Estácio, da Imperatriz. É um cara que, quem gostar de cavaquinho, quem quiser pesquisar, corre atrás. Paulinho Baltazar, corre atrás dos vídeos dele. Ele bota muitos vídeos dele tocando com Dominguinhos na avenida, algumas rodas de choro. Um grande cavaquinista e uma grande escola e um grande amigo. Beijo, Paulinho. Bem-vindo, Paulinho. Pô, grande honra tê-lo aí conosco. E igual você está falando nessa questão dos shows e tudo, infelizmente, igual aqui BH, eles estão criando as ondas agora, onda roxa, onda não sei o quê. Talvez a partir daqui a pouco vai ter toque de recolher de 20 às 5 da manhã, mais nada. Eu não duvido nada, cara. Eu não duvido nada. O negócio tá e a gente vê que é interessante, né? Porque não sei se a gente sempre escutou essa frase da questão do músico. A música vai ser a última a voltar. E, na verdade, não se sabe ainda quando voltará. Isso para quem vive, né? Porque tem muitos músicos que têm outros trabalhos, empresário, tem outra coisa, mas para quem vive exclusivamente da produção da música, isso é um momento muito desafiador, né? Porque tem que... A gente ama e tem que pagar as continhas, né, irmão? É verdade, cara. Eu arrisco dizer que é o momento mais trágico para os músicos brasileiros da história, esse momento. Sei lá, eu não estava vivo em 1918 para ver como foi na gripe espanhola, mas acredito que a gente não tinha no Brasil ainda um mercado de música como a gente tem hoje em dia. Tanta gente dependendo disso, né, cara? Porque não são só músicos, né, cara? São técnicos, são holds. A gente... Uma das maiores angústias nossas, cara, porque assim... eu gosto sempre de dizer assim, a gente depende de show. Às vezes as pessoas têm uma visão assim, né, cara, de músico, que eu acho que, principalmente quando o grupo ou o artista ganha algum destaque, as pessoas acham, não, o cara tá bem de vida, tá não sei o quê. Cara, e a gente sabe que a realidade não é essa, né, cara? A realidade é muito dura. Se você não for pra rua fazer show, é o que você falou, acho que você não paga as contas, entendeu? O Spotify, o ECAD, a UBC não pagam conta não, cara. Entendeu? Cara, a gente tem 9 discos gravados, eu tenho uma penca de composições desses discos todos, a gente tem 200 mil ouvintes no Spotify todo mês, e, cara, todo mês brota pra mim de ECAD 40 centavos.
R$1,80. Isso é foda, quando né? quando é bom é R$15, sacou? Então, cara, o músico tem que ir pra rua. O músico tem que ir pra rua trabalhar. E é uma situação muito complicada quando a gente chega nesse ponto, né, cara? A gente tem algumas outras rendas, né, cara? Claro, entra dinheiro de YouTube, que a gente, graças a Deus, tem um canal de YouTube muito, muito bom, com muitas visualizações, cai uma graninha. Mas um dos maiores dramas e angústias nossas é com a nossa equipe, né, cara? Os nossos músicos, os nossos técnicos que estão aí, cara, 1 ano e meio sem trabalhar. E normalmente é uma galera que precisa disso, que depende disso, que não tem outra solução, que estão se virando nos 30 aí, cara. A gente vê técnicos de som trabalhando de Uber, cara, se virando, fazendo comida para vender. E é uma coisa assim, a gente tem orgulho da iniciativa deles, ao mesmo tempo a gente fica muito angustiado, porque a gente precisa que isso melhore logo, né, cara? E não tem outra saída, cara, que não seja vacina, né? A gente já viu isso, cara. E a gente fica meio angustiado com essa confusão toda, com essa indefinição, com vacina aqui, vacina lá, vacina não chega, não compra vacina. E isso vai deixando a gente mais angustiado. E, ao mesmo tempo, a gente não vê uma ação nem dos governos estaduais, nem dos municipais, nem do federal. E aí não estou botando a culpa em ninguém. Acho que todos eles são culpados por não ajudarem o setor cultural, né, cara? A gente viu a Lei Aldir Blanc aí, que foi uma ação, beleza, alguns artistas conseguiram ser contemplados, deu uma respirada e tal, mas é muito pouco ainda. É um setor que emprega muita gente e que está totalmente no chão, e a gente não vê ações governamentais para ajudar a gente, ajudar principalmente essa parte da técnica, que é quem precisa mais. E a gente está esperando ainda. Ou a vacina chega, ou essa ajuda chega, ou então a gente vai ver muitos artistas bons, artistas de muito potencial, cara, infelizmente jogando a carreira no lixo, a gente abrindo mão desse potencial todo que a gente tem por conta desse problema. Infelizmente, né? A gente tem que, como diz, pedir Papai do Céu aí para a coisa normalizar logo. É o que nos resta, todo mundo cara. voltar a trabalhar e, enquanto não rola, e fazendo esses esquemas, igual você falou aí, internet se virando aí também nos 30, mas pensando em todo mundo, né? Porque aí Claro, é interessante que agora a gente, ao mesmo tempo, isso despertou muito a vontade, eu vejo, que de estar com o outro, valorizar o dia que a gente puder estar num show, tá todo mundo, já era uma coisa que a gente gostava, né? E pensando muito no coletivo, assim, porque eu acho que a gente vai partir para essa né, pode parecer utópico, mas essa questão do pensamento do coletivo mesmo, de todo mundo, vamos caminhar mais junto aqui. E uma coisa até que eu achei interessante na fala ali, ele é muito gente boa com todo mundo, porque eu vejo que essa questão do artista, né, igual você falou, às vezes tem um destaque, lógico que tem vaidade em qualquer profissão, em tudo, mas a coisa ela tá muito no imaginário de quem, né, do público, do espectador. De quem tá por fora. A realidade é outra, trabalho é trabalho duro, né? A realidade é dura, cara, a gente sempre fala isso, cara, porque existe esse mito que eu falei, né, cara, ainda mais aqui o nosso país é um país muito musical, né, cara, então todo mundo se acha especialista em música, em mercado de música, acha que sabe tudo, mas, cara, a realidade é outra. A realidade só sabe quem tá lá na ponta, quem tá convivendo todo dia. A gente vê os nossos artistas e bota num certo pedestal, mas, cara, são trabalhadores como a gente, entendeu? Como a gente, e dependem, o artista brasileiro depende do show, cara. O artista brasileiro, infelizmente, a gente não tem uma remuneração digna de direito autoral no Brasil, a gente não tem um sistema bem organizado de repasse disso. Então, cara, o artista brasileiro, até os de mais expressão, eles precisam ir pra rua fazer show, cara. Se não faz show, se fica 1 ano e meio sem fazer show, o negócio aperta e aperta bonito. E você falou dessa questão do... Aí, ó, deixa eu ver aqui. A Cris falando, Gabriel, tem que ir em Vila Isabel na roda de samba do Lucas. Samba do Cris, vou procurar esse samba sim. Massa. Legal. E você tá falando aí dessa questão das composições, também é muito interessante, né? Você já vem com isso, sempre teve essa questão, ou veio de um período que você falou, não, pô, acho que eu vou dar umas canetadas aqui, eu estudo, tô vendo material aqui, tá vendo muitas ideias, como é que foi para você? Cara, esse lance da composição é interessante. Eu, desde moleque, como eu tava falando, né, a gente é amigo de escola, e o Rafael e o Daniel,
E desde aquela época, já molecote, a gente gostava de compor, a gente fazia música, a gente gostava de canetar assim, mas mais na brincadeira no início, né, cara? E Uhum. num primeiro momento, quando a gente começou a fazer o Casuarina e que a gente começou a ter contato com esses grandes compositores da velha guarda, como Noel Rosa, Cartola, Nelson Cavaquinho, Zequete, e a gente via aquelas maravilhosidades que esses caras faziam, né, cara? Aquela junção de melodias lindas com letras maravilhosas e tal. Eu confesso que no primeiro momento eu falei, cara, não vou mais compor, porque, porra, não vai, sabe, tem que chegar perto desses caras aí, isso é Uhum. difícil, sacou? É muito complicado. E aos pouquinhos a gente foi pegando mais, sabe, mais vontade de compor, de mostrar um pouquinho a nossa faceta de compositor. E isso acabou sendo uma situação normal. E a partir do segundo disco, que é o Certidão, de 2008, a gente começou a fazer mais isso. O Uhum. Certidão já é um disco que, se eu não me engano, tem 10 composições nossas. E o legal do Casuarina é que todo mundo compõe. Então, todos os integrantes Legal. compõem. E é muito legal porque quando a gente faz disco autoral, uma das coisas mais legais é o processo de escolha de repertório. Porque às vezes a gente Uhum. compõe junto, eu componho com o Rafael aqui, componho com o Daniel. O Daniel é o cara que eu mais componho. Porque a Uhum. gente tem uma intimidade legal nessa praia. Mas quando a gente aí chega e faz uma reunião para todo mundo mostrar, e cara, tem, sei lá, tem 40 músicas. Aí começa aquele debate, né, cara? Começa a votação, pô, isso dá muito pano pra manga, dá muita briga, mas é legal, porque é o tipo de coisa que fortalece o conjunto, né, cara? Eu acho que a gente só tá Sim, junto há 20 anos por isso, né? Eu acho que verdade. um dos grandes mistérios de se ter um grupo é você aprender com o tempo a ceder, né? Você entender que nem Uhum. sempre a tua opinião vai ser a opinião da maioria. E o mais importante, quando a sua opinião não for a opinião da maioria, você aceitar a opinião do outro com boa vontade, com altivez, né? Você não Uhum. aceitar com aquela cara amarrada, fazer por fazer, só porque a sua opinião não foi a escolhida, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, em ter um grupo, e só é possível Sim. manter um grupo durante tanto tempo se todo mundo entrar nessa mesma vibe. É. E essa é até a justificativa de muitos cantores quando tentam a carreira solo, né? Sim, Falar, com ah, não, eu queria certeza. fazer meus esquemas, tal, eu já não tava batendo e tal, mas É, né, tudo é caminho, mas isso aí que você falou é igual o Du tá falando aqui, ó, o Du chegou aí, grande Du. Isso é legal. grupo, é legal demais. É, Ô, ô, isso aí, cara, essa história da pessoa não aguentar essa pressão é o que a gente mais vê, né, cara? É o que a gente mais vê. Eu é, acho que um dos grandes problemas do músico brasileiro é uma palavrinha pequenininha chamada ego, né, cara? uhum, Se você não controlar isso, se você acreditar, porque e aí outra coisa das redes sociais, né, cara? As redes sociais deram pra gente um contato muito próximo com os nossos fãs. sim, E os nossos fãs vão sempre falar pra gente que a gente é maravilhoso, lindo, perfeito, melhor músico, melhor cantor do Brasil. Se a gente começar cabeludo, é isso aí. Se a gente começar a acreditar nisso piamente, sem questionar, a gente entra numa onda de ego que é muito ruim, entendeu? A gente acredita sim, nisso mesmo e a gente é lógico, a gente tem que agradecer o carinho dos fãs, porra. Mas a gente tem que entender que não é bem assim, né, cara? A gente vive num país com muitos músicos talentosos e que é muito. para poder continuar nessa jornada. Massa, massa. Pô, velho, papo 100%. Eu tô vendo aqui, galera, ó. Não vou explorar do homem, não, que a gente fica com a portinha aberta aí pra É isso depois. aí, Que cara. Tô à já deu. disposição. Pô, deu aqui um tempo. Graças a Deus a live não cai com 1 hora a mais, mas assim, a gente já, né, partindo aqui pros finalmente. O que que você fala aí pra galera que acompanha seu trabalho, do Casuarina, que eles. Você já deu várias aqui, né? Já falou de várias coisas, mas às vezes, para quem chegou aí depois, o que, é que pode esperar daqui para frente? Aonde buscar? Se é nas suas redes sociais, se vai ser mais no YouTube, se vai ser em todas as plataformas? Como é que vão funcionar suas divulgações aí? O que esperar? Cara, a gente tá com muitos projetos em mente, assim, é uma coisa que a gente tem para falar para o nosso público, é isso. Essa pandemia, essa situação praticamente trágica que a gente está vivendo nesse último ano e meio, ela não abalou a nossa certeza de querer continuar com esse projeto, cara, que é um projeto que a gente... É um projeto de vida, né, cara? Como eu estava falando, é um projeto que nasceu lá quando a gente era adolescente, então a gente não vai abrir mão disso, apesar de todas as dificuldades. Então, o que eu tenho a dizer para os fãs é que, cara, continuem atentos aqui nas redes sociais,
A gente tá cheio de ideia, a gente tá com esse show em homenagem ao centenário do Zequete prontinho. É um show com um repertório lindo, cara, maravilhoso. A gente, com esse cancelamento dos CCBBs agora que rolou, a gente já tá preparando uma live, mas uma live legal mesmo, no estúdio, nós 4 tocando, com os arranjos bonitinhos, pra gente mostrar esse show, que provavelmente só deve vir ao vivo, presencial, no segundo semestre. Então, até lá, para matar a vontade da galera, a gente vai fazer essa live. Já já a gente anuncia lá na página. Continue curtindo as nossas redes, cara, curtindo as coisas que a gente posta. A gente vai sempre estar presente, tentando estar mais próximo dos nossos fãs, que é para não deixar essa coisa morrer, né, cara? Esse sonho morrer e continuar. E aí é isso, seguir nas redes sociais, segue lá nosso canal no YouTube, que é muito importante pra gente. Como você falou, é lá que a gente monetiza as coisas, é lá que cai um dinheirinho, né, cara? Que é pouquinho, mas que ajuda Curtam, a gente. Dá o joinha, inscrevam-se. Dá o joia, segue, se inscreve, que é disso que a gente está precisando agora. Essa é a moral que o público, que a galera que gosta do nosso trabalho pode ajudar a gente nesse momento tão complicado. Massa, massa. A banda, quando vão todos, são quantas pessoas? Somos no palco 8. Somos nós galera. 4, mais 3 percussionistas e um contrabaixista. E aí mais hold, né, cara? 2 técnicos de som, produtor. O que eu te falei, é muita gente envolvida no trabalho, é um trabalho muito duro, é muita gente que depende disso e muita gente que tá aí, cara, sonhando e desejando muito que essa situação melhore logo pra gente continuar a trabalhar como a gente sempre fez. Sim, se Deus quiser. Galera, vocês estão vendo que anunciou a live com os 4, porque se juntar todo mundo é aglomeração, viu? Então tem que ser. Vai dar fiscalização lá no estúdio. Ô, Gabriel, pô, cara, agradeço demais, viu? Papo sensacional, você figura super gente boa, gentil. Obrigado por ter falado da sua história aí, o prazerzaço ter conhecido mais e Deus abençoe cada vez mais sucesso para você e para o Casuarina. Pô, obrigado, Léo. Obrigado mesmo pelo convite, cara. De novo, reitero que estou sempre à disposição aí para falar com você quando você precisar, porque o trabalho que você faz é um trabalho muito legal também, de valorização do nosso instrumento, da nossa tradição de percussão, do nosso samba, da nossa música brasileira. Isso é super importante, principalmente nesse momento, que é para deixar essa chama acesa e no que precisar pode contar com a gente, meu compadre. Tamo junto. Valeu, brigadaço. Valeu, galera que irmão, acompanhou, valeu. Aí. Galera que acompanhou, quem chegou depois vai ficar gravado no IGTV e depois a gente coloca no YouTube também. Obrigado por acompanhar e sigam cada vez mais Casuarina, porque isso aí é música de primeira, galera. Referência pura. Léo. Grande abraço. Tchau, galera. Valeu.